Que falta faz a iniciativa Escola Sem Homofobia, né? Que falta. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre um assunto muito chato, que é LGBTfobia por parte de adultos para com uma criança de 11 anos que nem necessariamente é uma pessoa LGBT. Possivelmente você já sabe o que eu vou falar aqui, mas acontece que uma criança de 11 anos fez uma sugestão em um grupo da sua escola, em um grupo da sua turma, e foi hostilizada, né? A sugestão, no caso, era para que se fizesse um trabalho sobre o mês do orgulho LGBT. E a criança foi hostilizada por pais de outros alunos, por parte da direção da escola. Foi, assim, uma coisa absurda. Eu vou ler aqui com vocês o relato que Daniele Cristine, que é irmã dessa criança, fez no seu Facebook, né? Que ela descreveu o que aconteceu. Coisa que fez com que esse caso ganhasse uma notoriedade e depois virasse uma matéria do G1 e tudo mais. Então, eu vou ler aqui com vocês o relato dela. É um relato um pouco extenso, se você já leu o relato, se você não quiser saber exatamente tudo que está no relato, é só você pular para esse minuto aqui na tela. Mas enfim, vamos lá ler esse relato e como sempre vai estar aparecendo aqui do lado para quem quiser ler junto comigo. Abre aspas. Oi, hoje com o coração extremamente despedaçado venho expressar a minha indignação contra uma escola Aníbal de Freitas que fica situada em Campinas, São Paulo. Eu nunca imaginei que um dia eu iria passar por isso na minha vida. O meu irmão de apenas 11 anos fez uma sugestão no grupo da escola de fazer um trabalho falando sobre o LGBT. Ele foi massacrado com tanto preconceito como se ele estivesse cometendo um crime. Uma senhora que se diz coordenadora da escola, chamada Marines, ligou para ele por volta das 8h30 da noite, acabando com ele, falando para ele retirar o comentário, que no caso foi uma sugestão de estudo, senão iria remover ele do grupo da escola. Falou para ele que era inapropriado, inadmissível, que era um absurdo ele ter colocado aqui no grupo, que ele precisava de tratamento. Eu cheguei bem na hora e tomei o celular da mão dele. Ele estava chorando. Eu perguntei quem era para ele e o que estava acontecendo. Ele simplesmente me olhou e falou: Dani, eu coloquei uma sugestão no grupo da escola e me mostrou bem rápido porque a senhora ainda estava na ligação esbravejando. Eu olhei a sugestão dele sem maldade alguma e comecei a falar com ela. Perguntei quem era, porque achei mesmo que fosse algum pai de outra criança que não gostou e queria falar, mas não era da escola. Ligando, falando absurdos, jogando preconceito na cara do meu irmão que é apenas uma criança. Ela falou para mim o seguinte: você não acha um absurdo ele querer saber sobre o LGBT? Eu falei não, pois aqui na minha casa nós não temos preconceito e já ensino meu irmão a não ter também. Perguntei para ela se ele tivesse mandado uma sugestão de trabalho sobre o assunto plantações, se ela tinha ligado para ele e falado tantas coisas ruins do jeito que ela estava falando. Vocês acreditam que ela falou que não? Cada um aqui sabe como criam seus filhos. Meu irmão é somente um menino curioso, uma criança que tem muito que aprender ainda. Ele não é homossexual e mesmo se fosse, todos precisam de respeito. Ele só sugeriu um tema para estudo. A direção da escola acabou com ele. Jogou tanto preconceito. Logo a escola que devia ensinar e dar o exemplo. Gostaria tanto que chegasse nas mídias, jornais. Quero tanto afastar essa coordenadora que sequer pediu desculpas. Ela deveria ter ligado diretamente para os responsáveis pela criança e não coagir uma criança do jeito que ela fez. O meu irmão está triste. Ele já me pediu desculpas umas 1000 vezes, como se ele tivesse feito algo errado. Ele chora e eu choro junto. Fiz um BO online, estou esperando eles me ligarem, mas queria avisar vocês. Cuidado, fiquem sempre de olho, pois aquele que deveria cuidar, proteger uma criança foi a primeira a bater. Falo isso referente ao grupo de escola. O meu irmão pediu para falar com uma psicóloga. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar uma para ele, mas segunda-feira eu vou fazer de tudo para conseguir uma pelo SUS. Me ajudem a divulgar esse preconceito todo vindo de uma escola. Eu tenho muitas provas. E ela anexou alguns prints, né? Prints esses que vocês estão vendo aqui do lado, onde, né, o Lucas, que é a criança, diz: Oi, gente, então, que tal a gente fazer um trabalho sobre o mês do LGBT, etc. Eu acho uma ideia boa.
Aí depois veio a mãe de uma das crianças, né, e falou: boa noite, sou mãe de aluno, essa mensagem acima é um absurdo. Alguém mandou um áudio, outra pessoa mandou um áudio, alguém mandou uma mensagem que apagou depois. E teve essa Beth Azevedo, né, que disse: quem é você, por favor? Retire o seu comentário, por favor. Muito obrigada, diretora. Né? Então a gente assume que deva ser a diretora da escola. E tem também um vídeo do Lucas chorando, que eu não vou passar aqui, né, por se tratar de uma criança, mas a Daniele postou também o vídeo dele chorando na cama, né, escondendo o rosto e tudo, e ela falando pra ele, ela consolando ele, né, e ela revoltada, falando o que para as pessoas o que fizeram, né, com ele, que deixaram ele naquele estado. E a última imagem que ela postou foi de um pedaço de papel onde está escrito, né, com canetinha, acho que é marca-texto, onde Lucas escreveu: Dani, quero uma psicóloga, né, que é o recado que ela disse que ele deixou pedindo por uma psicóloga. Depois a Dani postou também, né, uma mensagem, tanto no Facebook dela, imagino que no Instagram também, onde ela disse o seguinte, abre aspas, gente, venho por aqui informar que a senhora que ligou para o meu irmão se passando por uma coordenadora da escola não é coordenadora e sim uma mediadora. E o nome correto é Marines e não Maria Inês, sendo que na escola tem duas pessoas com os nomes parecidos. As advogadas que estão no caso me informaram. Obrigada. Fecha aspas. Primeiro de tudo, escola é um local de aprendizado. Aprendizado sobre diferentes coisas e dentre elas está o aprendizado sobre grupos sociais também. Não é à toa que a gente tem mês da consciência negra, que costuma ser bem celebrado nas escolas. Inclusive, se vocês forem no Instagram dessa escola, né, vocês vão ver postagens deles do ano passado, com ações antirracistas, né, com ações antirracismo acontecendo dentro da escola, né, os avisos disso e tudo, né. Dentro da escola, sim, não é AD, né, enfim. Então tinham essas coisas lá. Então, falar de grupos sociais faz parte da escola, é dever da escola. Os alunos têm que entender sobre diferenças de vários grupos, isso é aula de sociologia, né. Então, o fato do Lucas ter sugerido um trabalho sobre o mês do orgulho LGBT não é absolutamente nada absurdo. Não é absurdo, é algo que deveria sim ser dito nas escolas, deveria ser ensinado nas escolas sobre as lutas LGBTs. A gente precisa disso. Isso é uma necessidade que a gente tem. Assim como em novembro a gente celebra o mês da consciência negra nas escolas, em junho a gente deveria sim celebrar o mês do orgulho LGBT. É uma iniciativa excelente e o fato do Lucas ter sugerido isso só mostra o quanto que ele foi muito bem educado, o quanto que a família dele tem criado ele muito bem para ele ser uma pessoa empática, uma pessoa que entende de diferentes lutas e que entende a importância dessas lutas. Então, a sugestão do Lucas, gente, é magnífica, é magnífica. E esses adultos terem tratado o Lucas com tamanha violência, com tamanha ignorância, é absurdo, é muito absurdo. Terem ameaçado a diretora, ter ameaçado de tirar ele do grupo, né, a diretora e essa moderadora terem ameaçado de tirar ele do grupo, caso ele não apagasse a sugestão que ele fez, é algo ridículo. A gente está falando de uma criança que está tendo aula à distância por causa de uma pandemia e que, por isso, precisa estar nesse grupo, precisa estar nos grupos que os assuntos da escola serão discutidos, porque senão o aprendizado dele pode ficar defasado. Como é que ele vai ter acesso às coisas que estão acontecendo na escola se ele não tiver acesso aos grupos online dessa escola, já que a gente está tendo ensino à distância? Essa foi uma ameaça ridícula e grave. Foi muito, muito, muito grave. Porque o que essa diretora e essa moderadora fizeram foi nada mais, nada menos do que tentar alienar, do que ameaçar o menino de ser alienado do ensino escolar. Isso é ridículo. Ele não fez nada de errado para passar por essa situação. Nada, absolutamente nada. E para além disso, o fato dessa moderadora ter sugerido que ele precisava de tratamento... Gente, quem precisa de tratamento são essas pessoas LGBTfóbicas. Quem precisa de tratamento é aquela mãe que falou que era um absurdo a proposta do Lucas.
Quem precisa de tratamento é essa moderadora que falou que ele precisa de tratamento. Quem precisa de tratamento é essa diretora. Esse povo é que precisa de tratamento. Esse povo que ficou tão indignado com o fato dele ter feito uma sugestão de trabalho. Esse povo precisa de tratamento, não o Lucas. Na verdade, o tratamento que o Lucas precisa é um tratamento para reparar os danos psicológicos que essas pessoas causaram nele. Porque o único tratamento que pessoas que são de um grupo minoritário ou que apoiam grupos minoritários precisam é tratamento psicológico para reparar esses danos causados pelas pessoas que são preconceituosas. Apenas isso. Não tem nada de errado com ele. Ele sendo ou não uma pessoa LGBT, não tem absolutamente nada de errado com ele. E a sugestão dele foi excelente. E isso me lembra lá daqueles tempos de 2010, 2011, né, quando a gente tinha ainda um primeiro mandato da Dilma e a gente tinha ali a proposta, né, de um kit de combate à LGBTfobia nas escolas, que o nome era Escolas Sem Homofobia, é o que eu me lembro, e que a gente tinha materiais didáticos excelentes, que eram destinados principalmente para o ensino médio, mas também tinham alguns materiais destinados para o ensino fundamental, e que a Dilma vetou, né? A Dilma vetou por ter sido altamente pressionada pela bancada evangélica que a gente tem na Câmara, pelas pessoas que são religiosas e ficaram apontando o quanto que aquilo era danoso, o quanto que não deveria, acusaram, né, o MEC de tentar fazer uma propaganda gay, né, MEC é o Ministério da Educação e Cultura, e ficaram fazendo essas acusações absurdas, taxaram, né, esse kit de kit gay, né, em vez de ser de enfrentamento à homofobia, né, foi chamado de kit gay, inventaram várias fake news a respeito e o negócio acabou sendo vetado e engavetado. E olha só o quanto que seria importante a gente ter isso, o quanto que seria importante a gente ter esse kit aqui, nas escolas, no nosso país. Porque se a gente tivesse isso, a gente não teria situações como essa acontecendo. A gente não teria uma criança sendo humilhada desse jeito em um grupo do Facebook. A gente não teria esse cenário acontecendo. Então a gente precisa, sim, de um enfrentamento à LGBTfobia dentro das escolas. A gente precisa disso sendo institucionalizado. E não é um kit gay. É um pacote de combate à LGBTfobia. Porque as pessoas que criticaram nem viram do que se tratava, né? Nem foram atrás, nem viram quais eram os materiais que estavam disponíveis, não viram absolutamente nada disso. Só inventaram um monte de coisas absurdas, né? E esse é um tema que ainda fica sendo fomentado. A cada eleição que chega, tem algum político falando disso, né? Sempre tem algum político falando disso de forma caluniosa, como o Bolsonaro fez também em 2018, né? Até citando um livro que nunca nem foi usado pelo MEC, nunca foi. E ele citando isso como se tivesse lá no kit gay. Ai, gente. É revoltante, é extremamente revoltante. É triste ver uma criança passando por uma situação dessas. E que bom que a Daniele entrou com o boletim de ocorrência. Que bom que a Daniele está tendo advogadas cuidando do caso. E que bom que teve matéria também no G1 e em demais portais de notícias. Que bom que isso aconteceu. Porque, volto a lembrar vocês, que LGBTfobia é crime. A gente já tem 2 anos desde que os crimes de LGBTfobia foram equiparados aos de racismo, com penas equiparadas às penas de racismo. E a atitude que essa escola teve e que esses pais e mães dessas crianças tiveram foram atitudes LGBTfóbicas e podem sim ser criminalizadas. Essas pessoas devem ter que responder, porque elas atacaram uma criança de 11 anos. E eu acho incrível que são essas mesmas pessoas que ficam falando o tempo inteiro que a gente tem que proteger as crianças, que a gente tem que pensar nas crianças, que a gente não pode expor as crianças a coisas danosas e que tem toda essa preocupação com crianças, mas é uma preocupação que não existe. Essa preocupação não existe. A preocupação dessas pessoas é simplesmente eminar os debates sobre questões LGBTs, seja por um preceito religioso dessas pessoas, ou seja por sei lá qual outro motivo conservador que leva elas a isso. Mas é isso que as pessoas fazem. E é um absurdo. É um absurdo. Já é um absurdo fazerem isso com qualquer pessoa de qualquer idade, mas quem dirá fazer isso com uma criança? Quem dirá fazer isso com uma criança? É ridículo, é desonesto, é absurdo.
E se você que está assistindo esse meu vídeo for da área de educação, se você for professor, professora ou professore, se você for da direção de alguma escola, enfim, se você for da área de educação e está atuando como educador ou como coordenação de alguma escola ou diretoria de alguma escola, eu peço, por favor, para que você atenda o pedido que Lucas fez e faça, sim, trabalho sobre o mês do orgulho LGBT nas suas escolas. Seja escolas de ensino médio ou de ensino fundamental. Façam isso. É importante que as crianças entendam, sim, a luta LGBT. É importante que elas entendam, sim, que a LGBTfobia é errado, é crime e que é danoso. É importante, sim, elas aprenderem a terem empatia para com pessoas LGBTs. Então, se você for educador, por favor, faça esse trabalho. Faça esse trabalho, atenda o pedido do Lucas. Vai lá e crie uma semana do orgulho na sua escola, crie trabalhos, peça para os alunos pesquisarem sobre como se deu o Dia do Orgulho LGBT, sobre como essa luta começou, sobre o que significa o 28 de julho. Enfim, pesquisem isso. Peça para eles pesquisarem isso. Faça isso, por favor. Falem sobre a revolta de Stonewall, sobre Marsha P. Johnson, sobre tudo isso, porque é de extrema importância. Isso faz parte das matérias de sociologia e de história. Então, por favor, façam isso. Façam isso. E se você que está me assistindo for estudante ainda, né, do ensino fundamental, do ensino médio, ou mesmo da faculdade, enfim, peça para os seus professores fazerem trabalhos, passarem trabalhos sobre o mês do orgulho LGBT. Façam esse pedido também. Façam como o Lucas. Por favor, porque essas são histórias que precisam ser ditas, precisam ser lembradas, precisam ser celebradas e precisam ser entendidas pelo restante da população. E a gente começa isso dentro das escolas. É assim que a gente começa. Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham de toda essa situação, do que vocês acham sobre o pedido do Lucas, sobre a importância da gente entender sobre a história LGBTQIA+, dentro das escolas, o que vocês acham sobre toda essa discussão. Comentem aí que eu estou muito interessado em saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de pegar esse vídeo e sair compartilhando por aí, até porque quanto mais compartilhamentos vocês fizerem, mais chances a gente tem desse vídeo chegar em educadores, em pessoas que trabalham em direção de escolas e coordenações, e mais chances a gente tem de fazer com que pelo menos algumas dessas pessoas se interessem em fazer trabalhos sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, por favor, peguem esse link e compartilhem por aí a exaustão. E não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito também a distribuir o transmissão pelo YouTube, a disseminar a palavra de transmissão pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. A gente se vê na próxima. Até mais!